Galera, você já entendeu assim uma situação errada, uma conversa errada? Então, uma vez eu já fui parado muitas vezes, na verdade, nessa blitz da lei seca. Sabe o que isso significa, não sabe? Você está dirigindo e aí você para lá na blitz e tal. Alguém que já tem habilitação? Habilitação? Que isso? Vocês estão no up? O que é isso, gente? Tanta gente dirigindo assim. Então, ó, galera, não falta mais carona, beleza? Tem umas 10 pessoas aí com habilitação, carona não falta, só falta carro. Não é isso aí? Então, aí você pede para a família emprestada aí, que aí, poxa, tá uma galera aí na fila. Cara, uma vez eu fui parado numa lei seca, e sei lá porque eu fiquei meio nervoso, né? Mas eu não tinha problema nenhum, porque eu não bebo nada, zero. Então, isso não é porque eu sou crente, não, é uma decisão minha. Então, eu não bebo, não tinha nenhum, estava com a habilitação, tudo certo, documento certo. Mas sei lá porque eu fiquei meio nervoso ali, né? E aí o cara me parou, o agente público lá, o guarda, me abordou, aí pediu a habilitação, pediu o documento do carro, eu dei. E ele falou assim, ó, você vai precisar descer do carro agora para você fazer um teste. Você poderia fazer... que é aquele teste do bafômetro, tá ligado? Que existe esse teste do bafômetro para ver se tem algum nível de álcool no seu organismo, porque se tiver, dependendo da quantidade, e geralmente é mínimo do mínimo, já é contra a lei, você vai ser multado, etc. Aí eu saí do carro e fui fazer lá o tal teste. Aí ele me deu a seguinte instrução, foi o que eu ouvi, a instrução que eu ouvi foi a seguinte, ó, esse negócio aqui, aí na época, você colocava a boca no negocinho lá do aparelho, mas era descartável. Aí ele puxava um biquinho assim, tipo uma flautinha, aí ó, descartável, aí rasgou lá tal, botou no aparelho e falou, ó, você vai soprar, e eu ouvi ele falando, você vai soprar 35 segundos. Aí eu pensei assim, rapaz, eu não consigo prender a respiração 35 segundos, não é? Imagina soprar 35 segundos, eu pensei, eu vou morrer. Aí eu falei assim, aí ele veio com um tal aparelho, rápido, ele já fez tudo rápido, o cara já treinado, botou o negócio no aparelho e já foi querendo botar assim para eu soprar. Só que, eu ouvi 35 segundos, aí eu falei para ele assim, peraí, rapidinho, aí fiquei assim, ó. Eu ouvi 35 segundos. E aí ele pensou, com certeza esse cara tá bêbado. Ele não sabia que eu era pastor, nada, né? Aí, cara, com certeza esse cara tá bêbado. Eu fiquei assim, calma aí. Porque eu vi num filme que se você, né, respirar, soprasse pela boca, você oxigenava e tal. Eu, 35 segundos. Aí respirei de novo, aí tô assim, ó. Aí depois eu dei aquela inflada de novo, ó. Aí já fiz assim, tipo, vem logo aqui. O ar vai acabar. Aí ele pegou o tal aparelho, botou assim. Aí eu comecei a soprar. Aí rapidinho ele tirou o aparelho da minha boca. Eu fiquei, cara, que coisa esquisita, né? Eu ouvi 35 segundos. Aí depois que o nervosismo passou, aí deu 0. Aí o nervosismo passou, eu vi ele dando a instrução para o cara do lado. Aí ele falou assim, você vai soprar de 3 a 5 segundos. Ele falou de 3 a 5, eu ouvi 35. E aí parecia que eu estava bêbado. Aí graças a Deus deu 0, ele pensou, não, esse cara não está bêbado não, ele é só maluco mesmo. Pode voltar, não tem multa para esse cara ser maluco, volta para o carro, acabou. Aí eu voltei e tal, dirigi. Poxa, uma conversa estranha. Pedro vai ter uma conversa que ele não entende com Jesus. Esse é o finalzinho do Evangelho de João. Jesus vai conversar com Pedro, só que ele está entendendo de modo completamente diferente. Uma vez um outro pastor explicando esse texto, ele contou que ele morava numa roça, e aí tinha do lado da casa dele, o terreno dele era pequeno, mas do lado de muita coisa, mas do terreno dele também, tinha uma fazenda de um cara que frequentava a mesma igreja que ele. E aí ele olhava da cerca da casa dele para a fazenda do irmão da igreja, e ele ficava admirado com a fazenda. E ele via um trator passando, cuidando, né, da fazenda, tal, um trator. E o sonho dele era andar num trator. E aí um dia o trator estava vindo, ele subiu na cerca, ele criança, subiu na cerca para ver o trator passar. E nessa que ele está olhando o trator passando,
O cara começou a fazer uns sinais lá para ele, o cara estava no trator. O irmão da igreja, começou a fazer uns sinais lá para ele. Aí ele pensou, poxa, o cara está falando para eu descer da cerca, não ficar olhando para o terreno dele. Ele ficou meio chateado, desceu e entrou dentro de casa. Aí no domingo ele foi para a igreja e encontrou o irmão lá, ele criança, o cara adulto. Aí o cara procurou ele, fulaninho, chega aqui. Poxa, cara, o que aconteceu aquele dia? Você correu? Aí ele falou, não, você estava brigando que eu estava em cima da cerca. Aí ele falou, não, cara, eu não estava brigando não, eu estava fazendo sinal assim, eu estava te chamando. Eu queria que você andasse no trator comigo. E aí eu ia dar uma volta de trator, ia te mostrar como é que funciona. Era o sonho dele, que ia ser realizado, andar no trator, ver como funciona, tudo maneiro. Mas ele entendeu que aquilo ali era uma briga, ele entendeu de modo errado. É exatamente isso que acontece com Pedro. Jesus vai falar com Pedro e Jesus vai falar do modo mais bacana possível e amoroso. Mas Pedro entende do modo errado. Talvez a gente tenha entendido esse texto um dia na nossa vida de modo errado também. Olha só o que diz o texto. Evangelho de João, capítulo 21, verso 17, a gente vai ler só um versículo. Diz assim. Dá carona para o seu amigo aí, se tiver com a Bíblia aí, por favor. Então, João, capítulo 21, verso 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Amém. Até aqui. Você sabe qual é o texto que está correlacionado com essa parada aqui, não sabe? A história é a seguinte, Jesus, ele chama algumas pessoas para serem apóstolos dele, um grupo de amigos que ia andar pertinho dele. E esse grupo tinha 12 amigos. Você tem 12 amigos mais próximos? Pô, 12 é bastante, não é? Não sei se você tem 12 mais próximos, tem gente que tem muito mais, tem gente que é mais popular, mais popular e tal, tem mais do que 12. Jesus tinha 12 que andavam com ele, mas do grupo dos 12, Jesus tinha 3 pessoas mais próximas ainda, que eram Pedro, Tiago e João. Tudo bem? Então, de todos os melhores amigos, Jesus ainda tinha uns caras mais pertinho dele, que era Pedro, Tiago e João. Pedro é um desses amigos. Jesus ensina a palavra de Deus para esses caras, Jesus treina esses caras para eles serem líderes da igreja, Jesus faz milagres, Jesus é o Messias, Pedro declara isso algumas vezes. Só que no meio da dureza do coração daquela galera ali, tem uma hora que Jesus vai ser preso. Antes Jesus avisa para Pedro, cara, você vai me negar. E Pedro fala, não, se for necessário morrer, eu morro. Mas eu nunca vou te negar, nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Jesus fala, cara, essa noite isso vai acontecer. Satanás pediu para peneirar a sua vida. Eu tenho orado por você. Pedro, então, sai daquela cena com Jesus. Jesus vai orar num monte chamado Getsêmani. Ali naquele lugar, Jesus ora ao Pai. Jesus sua suor com sangue, misturado com sangue. Jesus está prestes a ser crucificado. Jesus vai ser traído por um dos 12, chamado Judas Iscariotes. Jesus vai ser levado preso. Na cena da prisão e da tortura de Jesus, Pedro tem a coragem, junto com João, de entrar na casa em que Jesus estava sendo torturado. Mas lá naquela casa, ele não tem a coragem de dizer que era amigo de Jesus, que conhecia Jesus. Então ele nega Jesus 3 vezes. Isso acontece antes que o galo cante, e aí, quando o galo canta, ele se lembra que Jesus falou para ele que ele ia negar 3 vezes. E ele, como alguém que abandona o seu melhor amigo, sai daquela cena chorando de modo muito triste e arrependido. A Bíblia depois vai comparar o arrependimento, a tristeza dos dois, a tristeza de Pedro e de Judas. Então, a Bíblia vai dizer que a tristeza de Judas era remorso, uma tristeza que leva à morte, e a tristeza de Pedro era arrependimento, uma tristeza que leva à vida. Isso tudo a Bíblia vai explicando para a gente aos poucos.
Nessa cena, Jesus já ressuscitou, aparece para os discípulos, e a última pessoa com a qual ele vai falar é Pedro. Pedro talvez estivesse esperando que Jesus não falasse com ele, que Jesus não buscasse, mas é bacana que Jesus vai e o próprio Jesus se dirige a Pedro. Então, olha só, na verdade, o texto com o qual esse texto se relaciona para mim sempre é Mateus capítulo 18. Se você está lendo a sua Bíblia, Mateus capítulo 18 fala sobre os conflitos dentro da igreja. Então, tipo assim, a gente tem amigo aqui, não é isso? Nossos amigos provavelmente estão sentados pertinho da gente, mas não significa que a gente não vai ter conflito, não vai ter crise, não vai ter problema. Beleza? Mateus capítulo 18 vai dizer como que a gente resolve esses problemas no nosso meio. Sabe como que a gente resolve? Jesus fala assim, se o irmão pecar contra você, você vai, chama esse irmão e tenta ganhar o coração desse irmão. Jesus vai cumprir Mateus 18 aqui em João capítulo 21. Jesus chama Pedro, Pedro pecou contra Jesus. No final das contas, todo pecado é contra Jesus. Davi vai falar isso lá no livro dos Salmos. Mas tudo bem, Jesus chama Pedro e Jesus vai tentar ganhar o coração de Pedro. E aí nessa cena, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o ama. E essas 3 vezes significam necessariamente as 3 vezes que Pedro o negou. Então é tipo assim, é para Jesus dizer para ele, tá zerado, cara. Você me negou uma vez, você agora me ama uma vez. Você me negou pela segunda vez, você declara que me ama pela segunda vez. Você me negou pela terceira vez, você declara que me ama pela terceira vez. E aí, tudo está resolvido, tudo está declarado, tudo está estabelecido. Mas Pedro não entende dessa maneira. Quando Pedro ouve pela terceira vez, ele ouve como se fosse algo ruim. Então Jesus deixa ele ser restaurado 3 vezes, porque ele pecou 3 vezes. Mas Pedro acha que a terceira pergunta é como se Jesus não acreditasse na resposta de Pedro, estivesse conferindo a resposta. Sabe quando uma pessoa te fala um negócio assim e você fica, cara, será que essa pessoa falou isso mesmo? Aí você pergunta de novo o quê? Aí a pessoa te fala, você ainda não acredita, aí você pergunta de novo, poxa, repete esse negócio aí que você está falando. Aí a pessoa fala de novo para que você tente acreditar. É exatamente isso que Pedro interpreta. Poxa, Jesus está perguntando porque ele não acredita que eu o amo. Mas Jesus não estava fazendo isso não. Jesus tanto acreditava que Jesus falou para ele cuidar das suas ovelhas. E esse que é o propósito principal desse texto. Então saca só. Por mais que a gente se distraia nesse texto com muitas outras informações, incluindo a informação que vem na sequência aqui, que Jesus vai falar sobre a morte de Pedro, o texto principal está dando a informação para a gente muito clara. A única lição desse texto que eu quero compartilhar com você nessa noite é a seguinte: quem ama Jesus cuida da igreja. Então é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando para Pedro? Olha, cara, o seu amor tem que ser mais do que uma declaração. Então, ainda que você tenha me negado, declarado publicamente que você não me conhecia, agora você tem a oportunidade de declarar que você me ama. Quem já fez aqui profissão de fé? Quem já declarou que ama a Jesus e que antes foi batizado então, ou foi batizado e fez a profissão de fé ao mesmo tempo? Quem aqui? Eu já fiz. E vocês? Pô, maneiro. Olha só, Jesus está falando para você que já fez sua profissão de fé, o seguinte: você já declarou a sua profissão, é no sentido de professar, declarar. Então, quem já declarou a fé publicamente, Jesus está dizendo isso. Olha, cara, se você declarou publicamente que me ama, o resultado de você me amar é você cuidar das minhas ovelhas. Consegue entender? A gente também é protestante, tá ligado? Acho que sim. Então, recentemente teve a Reforma Protestante, comemorada aí dia 31 de outubro, tal, dia do aniversário da sua irmã. Não é isso? Então, cara, olha só, na Reforma Protestante, a gente voltou a ler a Bíblia, beleza? E porque a Bíblia era lida em latim, e nem na Contra-Reforma passou a ser lida na língua de cada um, não. A Contra-Reforma
estabelecida pela Igreja Católica, reforçou a Vulgata Latina como palavra de Deus. Então, tipo assim, só podia ler em latim mesmo. Isso só aconteceu no Concílio Vaticano II, depois, século XX já. O que eu quero te dizer? Cara, na Reforma Protestante foi estabelecido um conceito muito bacana, que é o conceito do sacerdócio universal. O que isso significa? A galera lendo a Bíblia, a galera entendeu que não existe sacerdote, porque Jesus, como diz Hebreus, é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É tipo assim, Jesus é o único. Aquilo ali que tinha antes era só sombra. Agora todo mundo é sacerdote. Homem e mulher, todo mundo é sacerdote agora. Beleza? Não existe mais esse tipo de diferença. Então, eu não preciso de ninguém diferente de mim para que eu acesse a Deus, senão somente de Jesus Cristo. E todo mundo é da mesma forma. Então, galera, olha só, uma vez eu estava num retiro. E aí no retiro eu estava lá tal, aí um cara veio me procurar e falou assim, poxa, Clóvis, eu não era nem pastor ainda. Poxa, Clóvis, você pode orar para eu ficar curado aqui de um negócio que eu tenho no joelho tal, ali, operar o joelho. E aí, é claro que eu orei, né, porque, pô, ia ser, né, muita falta de gentileza, eu dizer, não vou orar não, sacerdócio universal, se vira. Mas, cara, olha só, para pensar, qual é a diferença, gente, da minha oração e da de vocês? Por que vocês não oram na reunião de oração achando que vocês não sabem orar? A Bíblia diz que ninguém sabe orar como se deve. A questão, meus irmãos, é que não existe oração mais poderosa do que a outra, beleza? O que existe é um Deus todo-poderoso que responde. O poder não está nas palavras quando oro, mas no Deus que me responde, no Deus que me perdoa. Me sinto envergonhado pelos meus pecados, vivo em sua misericórdia, até a sua... Poxa, beleza? Isso aí, galera. Poxa, não vou cantar mais não, tudo bem, eu sei que você... sei que vocês estão só me dando força, mas não foi tão bom assim não. Cara, olha só, o poder não está na nossa palavra, não está no jeito que a gente fala, não está no tom da nossa voz, beleza? O poder está em Deus. Então, qualquer um poderia orar, entende? Quando a gente pensa assim, porque o pastor não falou comigo, porque, cara, a gente não crê dessa maneira, a gente não é católico, mas não. Tudo bem que o padre é o sacerdote, a missa é um sacrifício que está sendo feito lá, e aquilo que Jesus fez foi anulado, porque Jesus é o sumo sacerdote e o único sacrifício, ele é altar, ele é tudo ao mesmo tempo. Consegue entender? Então não tem essa parada. Quando Jesus fala isso para Pedro, a gente entende, sinceramente, que Jesus está dando uma ordem para os seus discípulos. Então, qual é a ordem de Jesus para quem o ama? Quem, não precisa levantar a mão agora não, mas quem aqui acredita que ama Jesus Cristo? Quem aqui crê que ama Jesus? Para pensar, você pensa consigo mesmo aí no seu próprio coração. Cara, você acha que você ama Jesus? Sabe o que Jesus fala para você? Apacenta as minhas ovelhas. O que é apacenta? Tradução, cuida. Apacentar é cuidar, então era assim, a ovelha precisava de cuidado, e aí o que o pastor tinha que fazer? Dava comidinha para a ovelha, e aí ele dava água para a ovelha beber, e aí se a ovelha se machucasse, ele cuidava do ferimento da ovelha, às vezes passava um tipo de óleo. Quem é veterinário aqui? Beleza, o veterinário hoje, ele apacenta as ovelhas, que ele cuida, no sentido de cuidar, de curar, de ajudar, de medicar. Você consegue entender? Quem ama Jesus, quem respondeu agora, há 2 minutos atrás, que ama Jesus, tem que cuidar das ovelhas de Jesus. Mas eu sou ovelha, eu vou cuidar da ovelha? Meu camarada, você e eu e todo mundo. É assim. Então, olha só, Jesus está te chamando
para você cuidar das pessoas. Para você cuidar das pessoas. Quais são essas ovelhas? Cara, as ovelhas são aquelas que estão perto de você. Ah, mas eu não estou perto de ninguém. Então isso é um problema. Beleza? Primeiro problema, você não está perto de ninguém. Então, olha só. Existe um problema cultural agora dessa geração, que é o problema da super timidez, da cultura do isolamento e da melancolia e valorização dessa parada. Então, olha só. Galera, vocês são crentes. Deus tem que tratar isso no coração de vocês. Para a gente é totalmente conveniente a gente ficar sozinho, a gente se isolar, a gente se enfiar na tecnologia e esquecer do mundo que está à nossa volta. A gente não ouvir a voz de ninguém, sentir o cheirinho de ninguém, beleza, a gente não ouvir a opinião dos outros. Por quê? Porque é muito melhor a nossa opinião, é muito melhor aquilo que a gente pensa, a gente se acha muito melhor do que os outros de modo geral. Então é muito fácil viver sozinho. Mas olha só, como que você vai cumprir isso que Jesus está pedindo de você, se você não se envolve, se você não se mistura, se você não tem gente do teu lado, beleza? Está conseguindo entender? Evite essa cultura que valoriza a melancolia e o isolamento. Então existe uma cultura hoje em que a gente quer ser sozinho, a gente quer ficar tristão, beleza? E a gente quer ouvir música triste, ver série triste e viver a tristeza e ninguém te aguenta, meu irmão. Para com isso. Eu tomei uma decisão. Eu sempre fui meio melancólico. Na minha época, a galera mais melancólica assim gostava muito do punk rock. É a coisa velha. Não sei se você já ouviu falar. Mas aí eu era desse movimento punk rock. Aí eu entrei para o movimento pós-punk um pouquinho. Aí virei grunge. Grunge era um movimento também ruim. Beleza? Depois, na sua época, Carlos, que não é a época da galera aqui, criaram um movimento emo. Movimento emo. Tinha uma galera que era emo. Ainda tem emo aí? Alguém emo? Aí agora, sei lá o que tem, mas eu sei que o mal se repete. É o mal da tristeza, de valorizar a tristeza, de cultivar a tristeza. Então, se eu ficar ouvindo música triste, se eu ficar vendo série triste, se eu ficar todo triste, cara, eu não quero ficar com ninguém. Entende? Então, o que eu faço? Agora eu vejo coisas alegres. Eu dou essa risada assim. E aí, cara, eu me misturo, me esforço. Para isso, galera, requer esforço. Então, o que você precisa fazer? Se esforçar. Poxa, tem que se esforçar. Você acha que cuidar das ovelhas é coisa fácil? Você acha que cuidar das ovelhas é, você tratar com ferida, você tratar com carrapato, né? E aí você tira o carrapato da ovelha e o carrapato vai para você, às vezes. Você está misturado ali no meio das coisas, você consegue entender? Você se contamina. Então, não é coisa fácil aquilo que Jesus está pedindo para Pedro. Pedro está focando em que Jesus falou 3 vezes para ele a mesma coisa, e ele está achando que Jesus não está acreditando no que ele está falando. Não. Jesus está reforçando 3 vezes, porque quando a gente fala 3 vezes, isso é uma forma de enfatizar. Você já ouviu um não na sua vida? Você já ouviu 3 não seguidos? É assim, tem coisa que meu filho pede, eu falo não. Tem coisa que ele pede, eu falo não. Aí, entende? Você já sabe, uma coisa é você ouvir um não, outra coisa é não. Aí, não tem jeito. Jesus está enfatizando, Jesus está reforçando. O nome disso na literatura é repetição enfática. Você fala 3 vezes para a pessoa lembrar. E 3 vezes Jesus vai falar, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Esse é o chamado de Jesus para você. Você tem que cuidar dos irmãos que estão perto de você. E aí como é que você faz isso? Se comprometendo. Essa aqui é a grande parada, galera. Olha só. Hoje a gente tem 50% da galera aqui do UP altamente comprometida. E tem 50% da galera aqui raramente comprometida. Cara, tem 50% altamente comprometido. É a galera que faz tudo.
Tem a galera que bate escanteio, cabeceia, dá o lançamento e faz tudo ao mesmo tempo. Que eu fico até assim, cara, você está fazendo demais. Poxa, a pessoa é supervisora de célula, ela filma, tem uma hora que ela está aqui carregando aquela câmera pesada. Consegue entender? Tem gente que é líder de célula, canta no louvor, toca não sei o que, reunião de oração. Pô, tem uma galera que está fazendo tudo. Então, olha só. Quando 50% se compromete, os 50% que não se compromete, pesa para a galera que se compromete. Por quê? Porque eu tenho que fazer dobrado. Então, o cara que está comprometido, ele tem que trabalhar 2 vezes. Porque ele trabalha por ele e pelo outro que não está fazendo nada, não está servindo. Jesus usa essa imagem, muitas vezes a imagem de jugo. Jugo é o seguinte, você tinha um carro de boi, você colocava uma parelha de bois, pares de bois. E aí você colocava uma parada em cima desses bois, para os bois carregarem um peso. Se o negócio estivesse equilibrado, o peso ficava dividido. Mas aí, se um boi não estivesse no lugar certo, na posição certa, o peso machucava o outro boi que estava tentando carregar. Poxa, Jesus está chamando a gente de boi. Para Jesus não tem problema, Jesus chama de ovelha, Jesus chama de boi, Jesus chama de bode também, Jesus chama de porco. É muito engraçado, cara, porque eles estão vivendo num ambiente rural. Jesus fala, não lança pérolas aos porcos, está falando de pessoas. Jesus fala de boi, Jesus fala de ovelhas, é assim. Jesus fala para você olhar para os pássaros, para as flores, e aí você se acalma com isso. Já reparou que quando você vê a natureza, você se acalma? Porque Jesus fala que quando você estiver ansioso, você tem que olhar para os pássaros e para as flores. É isso que ele diz. Cara, olha só a sabedoria em Jesus Cristo. E na sabedoria de Jesus, Jesus planejou esse grupo aqui para que um cuidasse do outro. Então, pode ter uma hora que um está doente. E aí esse vai pesar mais um pouquinho, mas os outros vão lá e vão ajudar. Agora, não pode ser, meu querido irmão, minha irmã, não pode ser, metade descompromissado e metade totalmente comprometido. Avalia o seu chamado para seguir a Jesus Cristo. Cara, você ama Jesus? Comprometa-se com a igreja de Jesus Cristo. Beleza? Se envolva na igreja de Jesus Cristo. Saia da tecnologia que te escraviza, saia do celular e do jogo que te escraviza. Poxa, saia desse isolamento, dessa timidez. Cara, tímido eu sou, sempre fui, e sempre me esforcei para lutar contra essa parada. Talvez eu seja a pessoa que tenha mais fobia social que eu mesmo conheça, deve ser eu, beleza? Eu, no meio da galera, eu passo mal, meu irmão, eu suo. Aí eu fui, uma experiência terrível, fui para o Maracanã, assisti o jogo do Flamengo. Cara, que coisa horrorosa. Meu Deus, a Gabi estava nesse dia. Rapaz, para mim, sabe, mas fui pelos meus filhos e tal. Consegue entender, cara? Aí, gostei da oração, hein? Fizeram uma oração ali o seguinte, vai ter jogo do Flamengo, mas seu reino é mais importante que a gente na reunião de oração, meu irmão. Isso aí foi declarado, eu vi que veio de Deus mesmo, hein? Vai ter a final, mas muito mais importante, isso aí é tudo passageiro. É isso aí, meu irmão. Cara, esse jogo é passageiro, a tecnologia é passageira. Essa vida é passageira. Então a gente precisa se comprometer. Meus irmãos, precisa de gente para servir, beleza? Precisa de gente para ajudar, precisa de gente que queira aprender, precisa de gente que queira se comprometer. É o que está precisando. Precisa de gente que, não troque o culto do UP, dos adolescentes, por qualquer compromisso, qualquer festa, por qualquer coisa, qualquer cansaço, qualquer preguiça. A gente está precisando de pessoas assim. Mas Jesus disse que seria assim para as pessoas do reino dele.
tinham que cuidar das suas ovelhas. Olha só, você que está começando a querer namorar uma pessoa que não é cristã, ou já está até namorando. Esse negócio aí, cara, vai te prejudicar. Por quê? Porque, olha só, você vai ficar boladão agora, você, né, principalmente você que está visitando. Por quê? Porque cada um tem seus princípios. E aí, o seu eu vou para o culto, eu vou para a reunião de oração, eu vou estar na igreja. E para outra eu não quero nada disso. E aí, como é que as coisas vão se resolver? Por isso que a gente não namora, a Bíblia chama isso de jugo desigual. Por isso que a gente não namora uma pessoa que não tem compromisso com Cristo. O maior e melhor presente que a gente pode ter nessa vida, cara, é estar com Jesus. Isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então, mas eu já dei o passo de me comprometer. Cara, volta atrás, beleza? Maravilha, meu irmão. Eu ia te namorar, já estava te namorando, sei lá, mas, você não quer nada com Jesus, estou aqui, a pessoa não está. Beleza? Você está aqui e a pessoa não está. Então, tchau, me encontra lá na igreja. Tudo bem, queridos? Olha só. Jesus nos chama para a gente assumir compromissos intencionais e propositais. Ele nos desafia a isso. Você está sendo chamado a isso, a declarar sua fé em Cristo, a seguir a Jesus Cristo de todo o coração e, fazendo isso, obedecer ao chamado de Jesus, que é cuidar das ovelhas de Jesus, principalmente daquelas que precisam de mais cuidado. Então, você precisa se envolver com a igreja, você precisa se envolver com os adolescentes da igreja, você precisa cuidar dos mais novinhos da igreja, você precisa disso. Porque no final das contas, foi isso que Jesus fez com você e foi isso que Ele ensinou a fazer. E é nessa obra que Ele está presente, por isso Ele diz que vai ficar com a gente até o fim. Jesus te chama a cuidar das pessoas. Quem aqui está afim de se comprometer com Jesus? Não levanta a mão, não pensa. Quem aqui está afim de se comprometer com Jesus? Tome a decisão de estar aqui sexta após sexta, de não trocar a sua célula porque você tem prova naquela semana. Dá seu jeito, meu irmão. Se vira. Eu fiz isso a vida toda e todo mundo. Olha, eu estudando, trabalhando e saía de São Gonçalo para a célula aqui. Então, como que você não pode, cara, ter um outro horário para você estudar que não seja 1h30 de célula? Beleza? O que a gente está dizendo para Jesus? Jesus, você é o segundo da minha vida, você é o terceiro. Aí chega na hora da prova, a gente fica, Jesus, me socorre, porque eu não estou sabendo fazer a prova, eu estou com um problema. Cara, Jesus tem que ser o principal. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. O que a gente faz? A gente busca em primeiro lugar todas as coisas, e acha que o reino de Deus vai ser acrescentado. Então, em primeiro lugar está o estudo, em primeiro lugar está a carreira, em primeiro lugar está o namoro, em primeiro lugar está qualquer coisa. E aí depois entra o reino de Deus. E aí a gente acha assim, não, mas Jesus vai estar comigo nessa parada. Cara, não. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Se esforce para servir. Se você não fez profissão de fé, o que está acontecendo? Se você não foi batizado ainda, o que está faltando? Jesus está te chamando para isso. Você tem que dar esse passo de fé. E aí, através desse passo de fé, você vai poder servir aqui a igreja. Meus irmãos, a porta está aberta. Jesus é tudo que eu preciso. Para isso, você precisa se comprometer com Ele. Então, única aplicação: assuma o compromisso de cuidar da igreja por amor a Jesus. Assuma esse compromisso. Então, não é um compromisso comigo, não é um compromisso com o UP, não é um compromisso com o seu líder de célula, é um compromisso com Cristo. Assuma um compromisso com Cristo de servir a igreja, de cuidar do rebanho da igreja, de fazer tudo para que o evangelho se espalhe, para que as pessoas se convertam, para que eles não caiam em abismos, para que eles não vão para o inferno. É assim que Jesus nos chama a caminhar.
Quer se comprometer com Jesus? Então vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é melhor do que tudo. Senhor, nos ajude a ter compromisso sincero contigo, com a Tua palavra, seja no culto do UP, no serviço, seja na célula, seja na amizade, no esforço de fazer amizade, no esforço de romper a timidez, seja na luta contra qualquer tipo de vício, inclusive o vício de jogos. Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude a tomar a decisão correta, ainda que a gente queira, namorar, se envolver com a pessoa errada. Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude a viver aquilo que a gente declara, e a gente declara que te ama certamente. Então, Senhor, que a gente coloque o Teu reino, a Tua justiça em primeiro lugar, que a gente não entenda essa palavra da maneira errada, como um desafio a não se comprometer com nada, mas que seja pelo contrário, Senhor, que o Senhor nos chame nessa noite, para que o nosso comprometimento sirva para que outras pessoas sejam salvas, e para que esses amigos nos recebam no céu, e para que esse seja o grande prêmio que a gente vai receber na eternidade. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.